acreditam? Chegamos na aula 9.1 e como todo mundo diz, essa aula vai ter início, meio e fim. Não é não, Adelina? Toda essa aula vai ser inteirinha. Ei, professor, dá para dar só a metade não, último tempo? Não, vai ser ela inteira. Dá uma olhada lá na tela. Olha aí, ó, 9.1. E vamos falar sobre o quê, galerinha? Na última aula, nós estamos falando sobre criações, né? Piscicultura. Hoje, a gente vai fazer especificamente os sistemas de criação. Lembra? Beca, aqui pro tio. Nós estávamos falando sobre criação de peixe para engorda, alevinagem, matriz, né? Ou eu vou criar peixe e processar, ou então pesca ecológica. Então agora nós vamos fazer específico a aula sobre sistemas de criação. Claro que cada sistema vai estar interligado a um determinado tipo de produtividade. Dá uma olhada lá na tela. Então vamos... né? Ó, eu não li, né? Sistema de tanques, eu li só o texto lá em cima. Como assim, professor? Eu li só isso aqui, ó. Sistema de... Vamos lá! Sistema. Eu só li isso aqui, ó. Sistema de criação. Então tem sistema de tanques, reprodução e também reprodução artificial. Para essa aula nós temos de método, né? Habilidade de conhecer o método de criação dos peixes tanques, rede e entender a reprodução desses peixes. Sistema de tanques. Tanque-rede. Tanque-rede, pessoal, é um tipo de sistema, é um conjunto de flutuantes que permite confinar os peixes na quantidade adequada e onde serão alimentados até atingir a idade ideal para a comercialização. Aqui está a foto correta, é essa daqui, tá bom? Consta de uma estrutura flutuante onde são fixadas as gaiolas construídas entre telas de polietileno e tubos de PVC, que lhe dão a forma e o tamanho desejado. A fixação do conjunto é feita por apoios, né, de ferro, presas de tanques e cortados de fio de nylon ou cabo de aço. Na foto a gente consegue ter essa visão aí, pessoal, que esse sistema flutuante, ele dá aquele sistema onde a alimentação do peixe ela ocorre naturalmente, porque a água vai passando por esse sistema, tá bom? A correnteza, né, não do tanque, mas da represa, ela circula. Dessa forma, há uma alimentação natural desses peixes, mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma suplementação disso. O cultivo de peixe em tanque-rede é classificado como sendo um tipo intensivo. Professor, só uma coisa, explica aqui pra gente. O que significa assim esse intensivo? É porque o peixe, pessoal, ele fica aqui, ó. Aqui tem uma, ó. Deixa eu mudar aqui só a canetinha. Aqui. Aqui, ó. Aqui é um... Calma aí, Jefferson. Vamos explicar step by step. Isso aqui é o sistema de... Ó, todo ele. Tá certo? Cada um dele é formado por uma gaiola, ó. Aqui é uma. Aqui é outra. Então, em cada uma dessas aqui, ó, aqui tem uma quantidade de peixe. E esses peixes, eles estão presos aqui, então eles não gastam energia andando para um lado e para o outro. Quer dizer, a água vai passar, né? A água vai circular, dependendo do vento, ela vai fazer a sua circulação aqui, de um lado para o outro. E aí, os zooplânctons e os fitoplânctons que estão ali, pessoal, os peixes vão alimentando. Mas também há, né, a utilização de ração, dependendo dessa densidade, nesse manejo alimentar feito por eles. Então é feito também uma obrigatoriedade, assim, com a ração balanceada,
tá? E isso dependendo das necessidades nutricionais de cada espécie que é cultivada. Aí sim, tem uma certa quantidade de ração que vai para cada tanquinho desse, dependendo se estiver na mesma fase de desenvolvimento. Isso é muito importante também destacar, tá? Calma aí, por quê, professor? Porque ou você tem uma fase homogênea de engorda, ou você pode ter várias fases, depende do sistema que o piscicultor utilizou. Quais são essas vantagens, professor, para tanque de rede? Né? A utilização da massa da água inaproveitáveis para a piscicultura intensiva, utilizando os espaços disponíveis e adequados para o reservatório nas instalações tanque-rede, tem essa possibilidade de finalidade de reservatórios múltiplos, tá bom? Produtividade elevada. É praticamente impossível alimentar a população de peixe de um reservatório, quer dizer, um reservatório que está sem gradeamento, eles estão livres. Porém, com a utilização tanques de rede, você condiciona os animais em um determinado local da represa ou do tanque, fazendo melhor, assim, uma qualidade no processo de alimentação, de eles captarem um alimento, ok? Controle eficiente da população e também da sanidade. O que significa isso, professor? Com tanques de rede, pessoal, você tem um controle da população, quer dizer, vem aqui, galerinha, pro tio. No tanque de rede, nós não falamos disso ainda, né? Porque isso vai ser lá na reprodução. Cada tanque de rede daquele, antes de a gente colocar ele no sistema de engorda, nós fazemos a sexagem. O que é a sexagem, professor? É o processo que você separa macho e fêmea, ok? Então, dessa forma, você controla a reprodução para não aumentar essa população, mas sim, não aumentar o número, mas possibilitar que um peixe se desenvolva. Então, ele tem um aumento de proteína, massa corpórea, o que a gente quer é carne, não aumentar a população. Pode ser que ocorra o quê, professor? Na hora da sexagem, da separação do sexo, um macho fique ali entre as fêmeas, ou a fêmea, entendeu? Isso pode sim ocorrer, mas é a vantagem de você fazer esse sistema. Lá na tela, meus queridos. No tanque de rede é fácil visualizar que permite, também vai permitir que você faça um controle de doenças, facilitando dessa forma que você identifique uma ferida, uma mancha, uma cauda que deve estar sendo... Quem cria peixe em aquário já tem essa percepção. Quando você está com tanque de rede, você consegue fazer uma checagem diária, de manhã ou final da tarde, você pega por amostra. Aqui, pessoal, você faz por amostragem. Você vai no tanque, naquele tanque que nós vimos na imagem, seleciona um peixe e faz uma vistoria na estrutura da nadadeira caudal, nadadeira dorsal, nadadeira caudal, dorsal, e minha amiga, qual é a outra? Caudal, dorsal, isso, tem a radial também que fica aqui na parte, isso, para ver se ela não está comida, tá bom? Muitas vezes não se tem esse negócio de canibalismo na espécie, pode ser fungos. Então, tem como nós fazermos uma vigilância sanitária preventiva no sistema de tanques, nesse sistema de rede, quer dizer, que se você fizer já dentro da criação dentro de um açude, tem como fazer essa sanidade, professor? Mas requer muita mão de obra, porque a gente tem que fazer usar a tarra, a rede, para poder colher os peixes, e fazer somente esse levantamento. Lá na tela, meus queridos. Facilidade de pesca. Claro, ao contrário, né, das pescas em tanques convencionais, o tanque de rede é bastante simples. Basta levantar a tampa, né? Basta levantar ali a portinha, que tem uma lâmina de 30 centímetros, e escolher o que você quer, o pescado. Eu vou até aqui voltar rapidamente
porque eu sei que meus queridos estudantes, não sei se vocês vão lembrar, mas tá aí, ó. Olha aí. Deixa eu apagar essa riscaiada toda que eu fiz. Tá vendo? É só levantar a portinha. Mas, professor, perde a empolgação de a gente jogar o anzol, sentir puxar a vara do anzol. Sim, então perde todo o tesão? Não, mas para quem tem um comércio, não é isso? Você vai lá e fala assim, olha, o peixe aqui é pego na hora, frito, colocado. Fica mais fácil, é isso que eu estou querendo dizer. Certo, Odalina? Certo! Perfeito. E desvantagens? Aqui pro tio. Nem tudo é um mar de rosa. Cada sistema tem seu custo. Cada sistema tem as vantagens e desvantagens. Eu estou apresentando para vocês esse sistema de tanque de rede. Claro, nós vamos ver o processo de criação em açude, o processo de você abrir, né, os tanques com o trator, preparar o tanque. Aí você faz o levantamento na sua propriedade, consulta um técnico especializado, um engenheiro agrônomo, que vai lhe auxiliar para saber qual destas técnicas de sistema de criação convém com a estrutura aí na sua propriedade. Mesmo que você, meu querido, já esteja realizando essa produção e fala assim, caramba, mas tem um negocinho esquisito aqui, é por isso que está acontecendo isso. Aí você tem como adequar o que você já tem entre esse sistema. Tem isso também que eu havia esquecido, Daniel. Você acredita que eu tinha esquecido disso? Que bobagem! Tem que preparar o quê? Um levantamento diagnóstico da sua propriedade. Não só para saber se você vai fazer alevinagem, se você vai fazer pesca ecológica, se você vai fazer produção de reprodutores, no intensivo ou semi-extensivo também, mas saber a estrutura que a sua propriedade tem para receber um desses sistemas, tá bom? De olho lá na tela de novo, meus queridos. Então vamos ver aí algumas desvantagens, né? A gente está sinalizando para vocês. Possibilidade de perda parcial ou total dos organismos cultivados na decorrência da fuga ou acidentes. Que, pessoal, eu não posso pender nem para um lado nem para o outro, né? Esse Jefferson sempre no muro, né? Que diacho! Aqui, ó. Essa perda parcial ou total, isso vai depender do quê? Manutenção. Manutenção das grades. Manutenção, porque muitos têm essas gaiolas feitas, né, de metal, ou então de tarrafa, de rede, de nylon, depende muito do material que é utilizado. Não só do material, como da manutenção. E quando na propriedade tiver uma pessoa responsável por fazer o manejo, ela tem cuidado na hora do manejo para não danificar nenhuma estrutura. Perfeito? Então, assim, se essa é a desvantagem e o dono está com o olho em cima, não é uma desvantagem. Mas aí já veio uma coisa na minha cabeça. Aqui, pessoal, já veio uma coisa na minha cabeça. Ei, professor, mas aqui pro tio. Ei, professor, mas isso tudo é custo, é mão de obra. Não pense assim. Isso tudo é investimento. Quando você fala assim, nossa, eu tenho que gastar comprando aquilo, abrir, fazer análise do solo para ver se o meu tanque, pegar o matéria orgânica. Isso é investimento. Porque lá na cidade tem muita gente querendo comer. A indústria quer receber peixe para processar e vender e importar. Isso é tudo investimento. E quem tem visão e investe para o desenvolvimento com qualidade da propriedade, falar mais nada. Na tela. Eu só não posso. Alguma coisa, minha amiguinha? A minha amiguinha quer falar alguma coisa comigo? Aqui pro tio. Não? Vamos lá então, para a tela. Vamos para a tela. Total dependência da ração. Isso é verdade.
Total dependência de ração de qualidade, as exigências nutricionais de cada espécie. E, pessoal, isso é verdade, tá? Isso é uma verdade, meu Deus, isso é verdade mesmo. Só que, galerinha, deixa eu falar uma coisa para vocês aí, ó. Essa total dependência de ração de qualidade, tá? Nutricional, vai depender, é verdade, aqui pro tio. Nesse sistema, também na rede você vai ter nutrição animal pelo zooplâncton e fitoplâncton. Mas como é um sistema de engorda também, você vai ficar um pouco preso ao sistema de ração. Você vai ter que comprar ração, mas você pode produzir a sua ração, né? No processo de alimentação, nós vamos dar uma aula para vocês de como produzir ração para peixes, tá? Ou ração ou um suplemento, dependendo da fase de desenvolvimento. Mas aí tem que ter uma organização, um planejamento para isso, tá bom? Não chega a ser uma desvantagem se você realiza todos os processos de organizar as fases e quando você vai precisar de determinada ração, qual ração você vai precisar, tá bom? Mas vamos lá, querendo ou não, você fica dependente da ração, mas também com a ração balanceada, adequada para a fase onde o peixe se encontra, se ele está na engorda, desenvolvimento, alevinagem, é aquele negócio, escolher a espécie com desenvolvimento em menor tempo, tá? Lá para a tela. E ainda temos que falar impactos potenciais no ambiente, né? E possibilidade de causar problemas genéticos nas populações silvestres. Isso só se houver... Opa! Isso só se... Meu Deus! Isso aqui, meus queridos, só se houver fuga. E, claro, sempre trabalhar com espécies nativas. Tem gente que cria tilápia. Aqui pro tio. Tem gente que cria tilápia? Tem gente que cria tilápia, mas é só tomar cuidado e ter todos os procedimentos. Tem peixes que podem se tornar predadores da nossa região, mas para tudo tem um jeito, para tudo tem um sistema, para tudo tem uma organização. Perfeito? Mas a gente vai falar disso em outras aulas. Eu estou falando... Agora, que coisa, né, Adelina? Eu falo de desvantagem e aí eu já vou justificando para melhorar, amenizar as coisas. Lá na tela, meus queridos. É que para mim não tem desvantagem, para mim é tudo solução. Eita! 17 minutes, estamos na reprodução. E vamos que vamos. Deixa eu só explicar uma coisa, meus queridos. Vocês estão vendo que eu solto aqui uma espécie, falo o nome de um de outro, é de forma geral. Nós vamos falar agora sobre reprodução, mas eu quero que vocês entendam que também vai ser de forma geral. Eu não vou fazer isso, eu vou falar de processo de reprodução e melhoramento genético. É só geral. Nós estamos preparando uma aula específica. Reprodução só para tambaqui, pirarucu. Tem, né, mistura de espécies para ganho de peso em menor tempo, tá? Então, a gente vai preparar uma aula específica para a reprodução dentro de uma determinada espécie. Agora, aqui não, é uma geral. E depois a gente vai entrando, ó, aos poucos, nas características reprodutivas de cada uma. Porque até para você verificar quais são as características, como os colegas de vocês que criam boi, quais são as características de uma vaca leiteira? É diferente de uma vaca que vai parir para corte. Quais são as características de uma matriz suína? De uma porca, uma suína, matriz suína tem que ter. E um cachaço tem que ter. Para ser considerado um cachaço, quer dizer... para ser considerado reprodutor, para ser considerado cachaça, tomando muito mel. Olha, tá entendendo, meus queridos? Então, para o peixe também, eles têm determinadas características. O tio não vai falar disso agora, não, eu vou falar geral. Eu não vou falar específico, porque a gente está preparando uma aula. E eu também gostaria que vocês fizessem uma coisa para mim. Manda aí, comenta aí, ó, aí embaixo,
Quais seriam, professor? Vê uma aula de melhoramento genético da espécie tal, ou então daquela espécie, como eu posso melhorar o meu plantel? Eu tenho uma matriz aqui que eu não sei não, como é que eu faço para melhorar a dinâmica? Aí fica mais fácil, que eu já vou preparando a aula no interesse de vocês, focado no que... Também vai ter uma aula sobre doenças, mas aí já estou explicando, já está tudo lá no cronograma. Volta para a tela. Selecione a espécie cuja tecnologia de reprodução induzida já. Gente, isso aqui era para o processo de alevinagem. Como você induz uma fêmea a conseguir a desenvolver, isso vai depender, porque tem espécies que os filhotes já saem, elas já criam os filhotes totalmente desenvolvidos, outras não, né? Elas vão ovopositar esses filhotes, estão ainda em desenvolvimento. Nessa fase, né, são caracterizados como lavicultura, a alevinagem de animais são mais propensos a agentes químicos e bioquímicos, ou químicos, biológicos, químicos e físicos. Então, também a propriedade da água que você vai utilizar. Professor, por que o senhor colocou essa garça aí, só para me lembrar sobre predadores? Quando você vai fazer sistema de alevinagem, produção de peixe, não é um ar livre, é em galpão, tá? Aí o investimento é alto, mas nós vamos falar disso aí, tá? Em geral, os reprodutores são selecionados a partir de animais provenientes de viveiros de engorda ou capturados em rios, lagos e margens. Claro, você pode adquirir os reprodutores, né, de viveiristas que já tem a qualidade do peixe, que não é só ganho de peso em menor tempo, mas é um peixe que tem menor suscetibilidade a determinadas doenças, e peixe que tem uma determinada, não é suscetibilidade, mas ele tem uma, não fala suscetibilidade agora, ele tem uma determinada, o que, Jefferson? Tolerância às variações do pH da água. E claro que o pH da água vai alterando dependendo da quantidade de ração que você coloca nela, da quantidade de... Como é que chama aquele negócio que vai jogando a água? Arrefecimento da água, que é para poder... Oxigenação da água. E aí o pH da água muda. Com isso, tem peixes que são mais tolerantes. Então, tem indústrias que já vendem, né, os reprodutores. Mas, professor, se eu tiver o meu aqui, se eu já tenho uma criação e eu quero melhorar, tem como? Tem. Mas, step by step, vamos aos poucos. Aqui é só geralzão, só para atiçar. Fica atiçado. Os machos têm maturação sexual, isso é em geral, tá, galerinha? Geral. Os machos, eles têm uma maturação sexual no segundo ano de vida com aproximadamente 1,5 kg. Já as fêmeas, no terceiro ano, com 2 kg. Mas o que interessa aqui? Interessa isso aqui, ó. É isso que interessa. Por quê, professor? Porque eu posso, independente da idade, conseguir com que uma fêmea ou macho atinja em menor tempo o quilo necessário para que ele consiga estar maduro para a reprodução. Porque é diferente, meus queridinhos. É diferente. Não pense na reprodução de peixe como pensamos em reprodução de humanos. Nos peixes, nós conseguimos atingir um determinado peso, a gente consegue com que os hormônios e a maturação das células germinativas masculinas do peixe e germinativas masculinas da fêmea estejam aptas para serem o quê? Coletadas. A gente coleta. E aí você pode fazer a reprodução de espécies diferentes e verificar o potencial genético do desenvolvimento desses alevinos. Eita, que eu quase não respirei! E estações de piscicultura, professor? Aqui, meus queridos, é só para mostrar para vocês que quando a gente for falar sobre alevinagem, processo de reprodução, ele não é feito em regiões abertas. Como eu falei, são em galpões ou estufas, tá? Estufas, parecendo estufa de agricultura. Só que aí, ó, não tem aquela caixa d'água que a gente usa, é o mesmo. Ei, galerinha aqui pro tio, parece sistema de hidroponia.
Não é? É o sistema de hidroponia. Só que aí, isso é mais para quando a gente vai fazer reprodução. Para fornecer ao mercado material. Qual o material? O peixe antes de entrar no processo de engorda. Que são os alevinos. Vende só alevino. São peixes de qualidade, tá bom? Dá uma olhada lá na tela primeiro. Claro que nós vamos falar sobre sanidade animal, a sanidade dos filhotes, doenças, tá bom? Em relação a todo o processo de reprodução deles. Quais são as doenças, quais são as condições que devemos fazer o processo de tratação. Maturação sexual. No caso dos treinados, são necessários os peixes de forrageiros, como cará, lambari. Calma aí, volta. O que são treinados? São peixes, pessoal, que já são acostumados... Porque, galerinha, olha aqui pro tio. Eu acho que o pessoal que já cria suíno vai entender isso. O macho, o cachaço, a matriz, o macho, ele é treinado. Você abre a porteira, ele vai pro manequim. O manequim é um modelo da porca onde ele monta e a gente coleta o quê? Coleta o sêmen, que nós não é besta. Aproveita uma ejaculada para fertilizar umas 6 fêmeas que a gente sincroniza elas no cio. Machos treinados na piscicultura, corta meu dedo, machos treinados na piscicultura é a mesma coisa. Como assim a mesma coisa, professor? Porque você tem que apalpar o abdômen do macho para que ele faça a saída do esperma. Então, como tem um procedimento no suíno, tem que ser tudo treino. Por quê, professor? Para não... O que significa treinado? É porque não causa estresse no peixe, entendeu? Ele já tem essa prática, esse manejo, igual nos cachaços, igual nos bovinos, quem faz inseminação artificial em bovino, a coleta, a seleção de esperma, até nos peixes tem. Por isso que eu estou falando. Aqui eu vou falar tudo de forma geral, e nas outras aulas vai ser específico para cada um, tá bom? Lá na tela. Independente também do processo de alimentação das matrizes, quando eu falo matriz, pode ser tanto macho quanto fêmea, é importante também, tem peixes, né, que se utiliza de forrageiros para realizar esse processo que vai suprir as exigências nutricionais. Mas isso depende da espécie que a gente está falando. E a reprodução artificial, dando continuidade dela, as fêmeas devem apresentar um abdômen, dependendo da espécie, flácido na região ventral, na papila urogenital bem irrigada, que é o que a gente percebe aqui na figura, ó. Calma aí, deixa eu passar, eu volto. Aqui, ó. Aí fica, essa região é uma região que fica bem rosada, pessoal, tá? Ela é rosada, a temperatura, quando você pega no peixe, o peixe é o quê? Aldelina, é gelado. Isso. Só que quando você passa a mão na região urogenital, é uma temperatura maior, o abdômen está mais flácido, claro, com um processo de, né, entre essas horas para poder extrair a ova, né? Então deixa eu voltar aqui que eu pulei para poder só mostrar. Deixa eu voltar. Isso. Nós temos, né, muitos reprodutores, muitos piscicultores utilizam o extrato hipofisário. Esse extrato hipofisário tem um processo de você coletar a hipófise, que fica numa região do cérebro do animal, faz um extrato e aplica no dorso. Isso é muito utilizado na espécie... Qual, professor? Deixa eu assinalar aqui. Ai, meu Deus. Pacu e tambaqui. Tá? É muito utilizado. Mas, professor, para que serve esse extrato hipofisário, pessoal? Aqui pro tio, ó. Isso melhora a dinâmica não só de retirar, né, os ovos, né, retirar o esperma do macho, mas melhora o desempenho e desenvolvimento dos reprodutores. Tá? É uma técnica que se utiliza, mas aí, pessoal, não é só tirar, macerar, tem todo um produto utilizado nisso, um horário e a idade da espécie, tanto no tambaqui, como no pirarucu, como em tilápia,
no Kit Fischer, né? No que é no pintado. Nós vamos falar em relação a isso, não como se faz, porque tem gente que também utiliza do tambaqui a hipófise para aplicar em outras espécies. Tá? Isso ajuda e auxilia no processo de desenvolvimento da matriz dos reprodutores. Lá na tela. Agora sim, vamos passar, que eu já falei. Isso. Volta. Isso, parar aí. Aí ele libera, né, a gente chama de extrusão, né? Extrusão do processo de você retirar. E nesse período de latência, junto com a seleção de fêmeas e machos, a gente consegue fazer com que tenha uma baixa taxa de mortalidade. Bem aqui que eu queria mostrar para vocês, ó, a coleta, que é a extrusão, né, vai fazer a liberação dos óvulos. E ele tem sim essa aparência bem amarelada. São várias, milhares. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Calma aí. Esqueci, tem que tirar isso daqui. Tira. Tá. Então, aqui, ó, como você está vendo, aí faz a coleta dos óvulos da fêmea, tá bom? Após 8 horas da aplicação da hipófise, que a gente vai ver isso depois. E aqui, pessoal, também é a coleta já do macho, tá? Tem todo um processo de aperto abdominal. Esse processo de aperto abdominal que vocês estão vendo, vem aqui pro tio, sempre vai da parte anterior para posterior, que é da cabeça do peixe para a cauda. E é feito em ondas, se preocupe não, tá? O tio está preparando uma aula, quero só ver. Vou botar aqui, ó, para a gente fazer esse processo. E eu já tenho já tenho um macho e uma fêmea lá só esperando. A gente vai mostrar aqui para vocês como faz. E também a temperatura. Tem uma questão da temperatura para você fazer essa homogeneização, tá? Para misturar também as células masculinas com as células femininas. Lá na tela. Após a eclosão, eles são mantidos, sim, em um tanque separado, tá bom? Claro que vai ser uma bacia, um tanque separado, mostrando para vocês, deixa eu só voltar aqui, rapidamente, que tá lá na frente, né? Não, tá lá atrás. Cadê? Cadê meu tanque? Aqui. Dentro desses tanques aqui, ó, que a gente já... Claro que vai ser... É um tanque só para... Ai, não é essa cor. É um tanque só para cada espécie, tá? Cada espécie é colocada aqui. O que a gente enxerga, professor? Na lâmina da água, depois da eclosão, cheio de bolinhas. Quem tem aquário, quando tem o acará, ele faz, e também o beta, faz várias bolinhas e os filhotes ficam embaixo dessas bolinhas. Então, quando você coloca no tanque, vai ter isso aí também, tá bom? Entre 40 e 48 horas após a eclosão. E aí não se tem alimentação. Isso é para todas as espécies. Ninguém alimenta a larva, né? A gente primeiro chama de larva. Alevindo é quando a gente já está pronto para vender. A gente chama de alevinagem, o processo de criação. Então, eles têm um saco, igual o papo de galinha. Galinha, quando nasce o pintinho, não come, gente. O pintinho tem ainda o saco vitelíneo que ele utiliza para se alimentar. Ele não come. Então, em uma semana, ele não vai receber ração. Qualquer espécie não recebe ração porque ele não está se alimentando. Ele tem um saco nutritivo dele que ele utiliza para isso, tá bom? E desta forma consegue mantê-lo. Claro, conforme ele vai crescendo, aí eu tenho que ver qual é a espécie. A gente vai falar de cada espécie em geral, na primeira semana, não há gasto com ração. Depois, sim, aí isso vai variar, isso tem uma variação dependendo de cada espécie. Após 30 dias de alevinagem, a alevinagem é todo o processo de desenvolvimento, atingindo de 12 centímetros, tá? Aí sim a gente consegue ter uma eclosão e uma sobrevivência de todos como é que chama a descendência, não? De todos os... Meu Deus, deu um branco.
de todos os filhotes, tá? Isso aí tem uma porcentagem, tá? Que consegue sobreviver. Galerinha, a gente vai ficando por aqui. Foi uma aula introdutória de reprodução geral para todos os peixes. Claro que agora a gente vai voltar depois, numa próxima aula, explicando o processo reprodutivo para cada um, para cada espécie. Por isso que eu pedi para você anotar aí embaixo, ó, ou então manda para a gente através do professor presencial, dá uma ênfase numa espécie que você já tem aí, ou uma espécie de interesse que você queira, claro. Antes, vamos aguardar a aula que vamos falar sobre a estrutura de implantação da piscicultura para a reprodução, ok? Tchau, tchau, aguardo vocês!